Olá a todos, vou começar me apresentando. Meu nome é Eros, sou professor de ciências e, a convite do professor Alan, eu estou aqui para responder algumas perguntas, algumas dúvidas sobre sexualidade, certo? Eu trabalho sexualidade há bastante tempo, tendo em vista que se ensina isso no 8º ano e eu sou professor aí já faz 12 anos, certo? E eu imprimi aqui as perguntas que o professor Alan recolheu de vocês e eu vou respondendo cada uma delas. Algumas perguntas, a resposta vai ser bem breve, certo? Outras um pouquinho mais explicada, mas eu vou responder a todas as perguntas com maior clareza possível. Então, vamos lá. Não reparem muito também no cenário, não sou habituado a gravar vídeos, então esse daqui é o quarto onde fica o meu computador. Como vocês podem ver, tem prateleira, tem armário, tá tudo meio desorganizado, mas é aquela bagunça organizada que a gente tem, certo? Bom, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: existe alguma DST que é assintomática? Então, olha só, antes de mais nada, a gente tem que entender que a palavra DST ela parou de ser usada, certo? Já por causa do motivo dessa primeira pergunta. Então vamos pensar assim: doença é tudo aquilo que se manifesta no nosso corpo e a gente pode perceber ela. Então é uma febre, é uma coriza, o nariz escorrendo, é uma dor em algum lugar. No caso das transmitidas através do sexo, pode ser uma verruga, um corrimento e tudo mais. Porém, notou-se que a maioria dessas doenças, elas não apresentam sintomas. Então, já respondendo, a maioria é assintomática. E é por isso que deixou de ser chamado de DST e passou a ser chamado de IST, onde eu tenho infecção sexualmente transmissível. Porque uma vez que eu esteja com aquele vírus ou com aquela bactéria, pode ser que eu não apresente nenhum sintoma, mas eu posso transmiti-lo ainda através do ato sexual ou de outras vias, que eu vou responder ali outras perguntas que falam sobre isso. Então, existe? A resposta é sim, existe e é a maioria. Por isso que deixou de ser chamado de DST e passou a ser chamado de IST, infecção sexualmente transmissível. Você pode estar com vírus ou com bactéria e mesmo assim não apresentar nenhum sintoma. Próxima pergunta. O HIV tem como pegar de alguma forma além do sexo? A resposta é sim. O HIV ele é transmissível através de fluidos corporais, sendo eles o sêmen humano, o sangue e o leite materno. Então temos aí 3 secreções que podem transmitir o HIV, certo? Então, suor é uma secreção que não transmite, certo? Saliva também não. Então, temos secreções específicas. A gente nota que a maioria das pessoas associa o HIV ou a AIDS, que é quando o HIV se manifesta na forma de doença, a sexo. Então, desculpem, a pessoa teve o ato sexual e, a partir desse ato sexual, transmitiu ou teve a doença, obteve, se contagiou. Mas uma criança recém-nascida que tome o leite materno da sua mãe e essa mãe tenha HIV, pode transmitir para a criança, certo? O fato de você ir fazer uma tatuagem, por exemplo, num local sem muita higiene, sem materiais esterilizados, a agulha do tatuador pode transmitir a doença. Uma manicure que não esteriliza o alicatinho de unha pode transmitir a doença. Então, materiais contaminantes ou a amamentação podem ser via de transmissão. Então, não é só com sexo que se pega o HIV. Outras formas também, tudo bem? Lembrando, fica um adendo aí, que o Brasil ele já virou referência em não transmissão de HIV pelo aleitamento materno. Então a maioria, quase todas aí as mães que têm HIV, elas não transmitem mais devido a todo o tratamento e acompanhamento que elas fazem com medicamentos e médicos especializados. Então já somos referência nesse quesito. Terceira pergunta. Qual é a melhor forma de se tratar alguma doença sexualmente transmissível? Bom, a resposta é depende da doença. Se você tem HIV,
você vai fazer tratamento com medicamentos antirretrovirais. Se você tem sífilis, você vai fazer o tratamento com antibióticos. Então, dependendo aí da forma de contágio, se é um vírus ou se é uma bactéria, você faz o tratamento com um medicamento específico para aquele tipo de doença. A gente não pode pensar que IST é só um tipo que existe. Então eu tenho sífilis, eu tenho HIV, eu tenho a gonorreia, eu tenho a hepatite, eu tenho o HPV, eu tenho vários tipos aí de infecções que podem ser transmitidas via sexo ou outras formas também, não pelo sexo. Vamos deixar assim para ficar mais claro, certo? Então, respondendo à pergunta qual é a melhor forma de se tratar, depende da IST. Vai ter um medicamento específico que a pessoa vai ter que estar utilizando durante um período específico ou pela vida toda, se for crônico. Chamamos de crônico aquilo que dura um tempo enorme, um tempo grande, uma vida toda, vamos dizer assim. Então vai depender aí da IST. A próxima pergunta: quais doenças sexualmente transmissíveis têm cura e quais não têm? Bom, nesse caso, a gente pode analisar da seguinte situação. As ISTs que são causadas... Desculpa novamente, estou me curando aí de uma gripe. As ISTs que são causadas por bactérias, elas têm cura, porque eu tomo aí um antibiótico e eu já me livro delas. Então é o caso, por exemplo, de uma gonorreia ou de uma sífilis, certo? São bacterianas, se eu me expor a essas doenças, eu tomo antibiótico, estou livre dessas infecções. Agora, se for uma doença viral, que é o caso do HIV, que é o caso do HPV, que é o caso da hepatite, aí eu só tenho tratamento, infelizmente. Não temos ainda uma cura para esses tipos de doença, mas a pessoa tem o tratamento, então ela vai ter que tomar um medicamento a vida toda para ter uma vida mais digna, certo? Então, por exemplo, pessoas que têm HIV, elas são consideradas soropositivas, mas elas podem ser soropositivas indetectáveis, então se elas tomam remédio todo dia certinho, elas vivem igual qualquer outro tipo de pessoa. Aí tem aluno que sempre me questiona essa parte. Ah, professor, mas aí eu vou ter que tomar remédio toda a vida? Vou ter que ficar escravo de um remédio, de um medicamento? Gente, isso é normal para a maioria das doenças crônicas. Se você tem pressão alta, você vai ter que tomar um remédio para o resto da sua vida. Se você tem diabetes, você vai ter que tomar um remédio para o resto da sua vida. Se você tem uma doença crônica, uma doença que não tem cura, que só tem tratamento, você vai estar fadado a tomar um medicamento para o resto da sua vida. É aceitar aquele tratamento como parte da sua rotina e viver a sua vida como você quer viver ela, assim como você desejar vivê-la. Então, a gente não pode ter preconceito, a gente não pode ter medo, a gente tem que agradecer que existe o tratamento e esse tratamento vai prolongar a sua vida. Então, antes, a pessoa estava fadada a viver aí 2, 3, 5, 10 anos no máximo, agora ela pode chegar até os 70, 80, 90 anos e acabar falecendo de qualquer outro motivo, um acidente de carro, qualquer outro tipo de doença, não é uma emergência, um acidente grave, vamos dizer assim. Então, tratamento tem e é só levar o tratamento certinho que tá tudo bem, certo? Próxima pergunta. Qual é a probabilidade de engravidar no período fértil? Alta, altíssima, por isso que o nome é período fértil. Então, as mulheres, elas têm 80% ou mais chances de engravidar se estiverem no seu período fértil, certo? Pode ser que não aconteça, existem casos de esterilidade, de infertilidade, de alguma dificuldade por parte da mulher ou por parte do homem também. Se a gente tem ali um casal monogâmico que é casado, só tem relacionamento entre eles, tentam, e através dos exames a mulher mostra que o problema não é com ela, mas pode ser o homem por causa da mobilidade do espermatozoide ou qualquer outro motivo, essa chance diminui. Mas o natural, se não temos nenhum problema envolvido nessa questão reprodutiva, é que as chances sejam de 80% a 90% de gravidez. Então, ali no período fértil, 14º dia ali do ciclo menstrual, se a mulher tiver relações entre aqueles dias, a gente conta 2 dias antes e 2 dias depois, então a partir do 12º, terceiro, quarto, 15º, 16º dia, se a mulher tiver relações desprotegida, vai ter chances altíssimas
de engravidar, certo? A gente vai então para a próxima pergunta. Como saber se estou com uma IST? Testes, apenas testando. Se eu for esperar por um sintoma aparecer, pode ser que seja tarde demais. HIV, por exemplo, se você se infectar, se contaminar, se expor ao HIV hoje, pode ser que essa doença só se manifeste daqui a 10 anos. Se você tiver relações desprotegidas com outras pessoas ao longo desses 10 anos, você vai estar transmitindo esse vírus, certo? Então você vai transmitir esse vírus para muitas pessoas até descobrir que está com essa doença. Então, quer saber se tem alguma IST? Faz o teste. Ah, então quando eu tenho que fazer o teste, professor? Quando você se expor. Então, você sabe que pode ser pelo ato sexual, fez sexo sem preservativo, você vai procurar um postinho de saúde, você vai fazer o teste rápido de IST. Nesse teste ele já vai acusar o HIV, a sífilis e o HPV, se eu não me engano. Eu acho que hepatite está junto aí no meio. Não pesquisei assim para essa pergunta, porque tinha muitas perguntas aqui com um grau de pesquisa maior, que eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Mas o teste rápido ele já acusa, e é teste rápido porque em questão ali de 10 minutos, 15 minutos, meia hora, você já tem o resultado, certo? Então teve uma relação desprotegida, faz o teste para saber se você já vai precisar de um tratamento ou não. Caso de exposição ao HIV. Se você fez o ato sexual e pode ser que tenha pego o HIV, num prazo de 30 dias, se eu não me engano, você pode estar utilizando a PrEP, que é a pós-exposição, certo? Tem a PrEP, pré-exposição, e a PEP, pós-exposição. Você tomando esse medicamento certinho durante 30 dias, o HIV ele não se instala no seu corpo, porque o HIV ele tem uma peculiaridade. Ele tem um prazo para se instalar no seu corpo e ficar definitivo. É por isso que ele não tem cura até hoje, porque a maioria dos medicamentos desenvolvidos, eles tiram o HIV do corpo da pessoa, só que só da onde ele está circulando, que é do sangue. Tem alguns órgãos, chamados de órgãos santuários, que ele fica alojado, escondidinho ali dentro, e ele não sai utilizando nenhum tipo de medicamento, certo? Então, até ele se instalar nesse órgão, até ele ficar escondido em alguma parte do seu corpo, você tem um prazo para tomar o medicamento, que é o PEP, tomando ele certinho, chance de contaminação zero, segue a vida, certo? Então, respondendo a pergunta, como saber se estou com uma IST, faço o teste rápido. Se expôs após um ato sexual sem o uso de preservativo, faço o teste. Lembrando que, de todos os métodos contraceptivos existentes, preservativo, pílula, DIU, cirurgias, todos eles, somente o preservativo, somente a camisinha é que evita qualquer IST. Os demais só vai evitar a gravidez, só vai evitar que você tenha filhos, evitar que você tenha algum tipo de doença futuramente, alguma complicação de saúde, só o preservativo. Vamos lá. Próxima pergunta. Quais as consequências de uma gravidez na adolescência? Bom, as consequências são várias. Aqui a gente toca num assunto muito delicado pelo seguinte. A menina, a mãe jovem, ela vai ter dificuldades tanto devido a quesitos sistêmicos, o corpo dela, certo? Então pensa assim, o corpo dela vai sofrer mudanças ao qual ela ainda não está preparado, porque um corpo adulto está preparado para uma gravidez. Um corpo adolescente está começando agora a amadurecer para uma vida sexual. Então ela não está preparada quanto a esse quesito. Então ela vai ter problemas aí, vamos dizer assim, com algumas partes do corpo, problemas com dores incômodas. Ela vai ter alguns probleminhas específicos aí que só um médico, um fator clínico aí para estar diagnosticando. Agora, no quesito psicológico, é um dos principais pontos que eu sempre toco com os meus alunos. Uma adolescente, ela não está preparada psicologicamente para ser mãe. Ah, mas o sonho da minha vida é ser mãe. Beleza, sonhos podem esperar, porque você ainda não tem uma vida estruturada, certo? Você tem que se lembrar que você precisa de uma rede de apoio,
porque você não vai conseguir dar conta dessa criança sozinha. Uma criança dá muito trabalho, você vai ter que se preocupar em trocar a fralda, você vai ter que se preocupar com a alimentação, com a saúde, cuidados de higiene básico. Essa criança, nos primeiros meses, vai chorar bastante. E o que acontece na maioria das situações? A mãe acaba sendo mãe solo. Então, são poucos os pais que vão assumir essa criança e são poucas as famílias que vão dar uma rede de apoio para essa mãe. Então, os problemas psicológicos são enormes. Então, uma gravidez na adolescência não é aconselhado para nenhum tipo de moça, para nenhum tipo de mulher, por causa desse quesito, certo? Eu vejo muitas ex-alunas minhas sendo mães aos 17 anos, aos 18 anos. Cada um faz aquilo que quer da vida, mas lembre-se, você tem uma vida toda pela frente. Estar financeiramente estável é difícil na nossa realidade. Um emprego que lhe dê um salário digno e saúde mental é difícil atualmente. Ter um relacionamento amoroso em que seja recíproco de ambas as partes é muito difícil. A gente nota que no primeiro desentendimento as pessoas já se separam. Então, casamentos hoje de 10, 20, 30 anos são raros, certo? Então, pensem muito bem antes de virar mãe. Ah, mas foi um acidente. Certo, se for um acidente, você só assume as consequências e as consequências vão ser pesadíssimas. Então, pense muito bem. Sexo é bom? Eu não vou também ser um hipócrita dizer não faça sexo, é pecado e tudo mais. Até porque eu sou agnóstico, eu não sigo assim o cristianismo ou alguma religião onde a lei moral, o quesito social me implique nisso. A natureza nos mostra que o sexo é bom porque sexo é prazeroso. Ponto. Esse é o quesito. Mas tem que ser um sexo responsável, certo? Tem que ser com preservativo, tem que ser com a pessoa certa, tem que ser com consentimento, tem que ser do jeito certo, para que ambas as partes saiam beneficiadas, ninguém saia constrangido, ninguém saia traumatizado e que um novo ser que venha surgir nesse mundo, que é a gravidez, que vai gerar um novo indivíduo, esse indivíduo não tenha culpa nenhuma de ter nascido. Ele é um indivíduo inocente que merece uma vida digna como toda e qualquer pessoa, certo? Então, pensem bem antes de qualquer ato. Pensou? Tomou todos os cuidados? Vida que segue, a vida é sua, a escolha é sua e tá tudo bem. Notem que falar de sexualidade tem alguns quesitos aí que toca na ferida que a sociedade fala e considera como tabu, mas que precisa ser falado, certo? Então, respondendo a pergunta, me estendi um pouquinho demais. Quais as consequências de uma gravidez na adolescência? Muitas, principalmente psicológicas, certo? O financeiro a gente até pode dar um jeito. O sistêmico, que é relacionado ao funcionamento do corpo, a gente pode até fazer um tratamento depois, um acompanhamento médico. Agora, o psicológico, dependendo da situação, é irreversível. Então, tomem cuidado, meninas se cuidem, meninos se cuidem, todos têm que se cuidar, porque gerar uma criança não depende de um só, depende de duas pessoas. Lembrando que é uma reprodução sexuada, preciso do óvulo e do espermatozoide. Então a culpa não é só da mulher, certo? Próxima pergunta, para não me estender tanto. Tem diferença entre fazer sexo no período fértil e normal? Essa pergunta eu achei um pouco... como eu posso falar? Não foi muito específica, foi generalista. Tem diferença em qual quesito? Engravidar? Sensação? Situação no ato sexual? Porque a única diferença que você vai encontrar nesses dois quesitos, período fértil e período não fértil, é a chance de engravidar. No quesito o ato em si, a mulher ela pode até ter, vamos dizer assim, mais disposição no período fértil, porque biologicamente mulheres elas apresentam mais hormônios que vão dar mais vontade, que vão deixar ela mais sociável, que vão dar mais prazer para ela durante o ato sexual. Aí faz uma certa diferença. Mas o corpo não vai mudar tanta coisa e
E creio eu que essa pergunta, vamos dizer assim, ela faltou alguns apontamentos no que você quer que seja diferente, certo? Então, qual é a diferença de fazer sexo no período fértil normal? Bom, a diferença é que no período fértil você pode engravidar e no período fértil pode ser que a mulher sinta um pouco mais de prazer, já que no período não fértil o corpo dela está se preparando para a menstruação, para jogar tudo aquilo fora. Então cai a taxa de hormônios, altera o humor da mulher e a mulher fica menos sociável, mais irritada, mais temperamental e não vai ser tão prazeroso quanto deveria, certo? Então, creio eu que seja essa a dúvida. No período fértil, questão prazer vai ser mais prazeroso, questão engravidar vai ter mais chance. Período não fértil, a chance diminui, mas ainda há, porém bem menos, bem menor. E a mulher vai estar menos sociável. Então, para ela vai ser mais incômodo, vai ser mais irritável, mais desconfortável, dependendo aí da situação, certo? Espero ter respondido a pergunta. Próxima pergunta. É certo se casar por conta de gravidez? Não. Essa resposta é bem clara. Quando eu vi essa pergunta, ela é sobre sexualidade, mas ela pega num quesito mais legislativo, legal da coisa. Que eu encontrei para falar sobre? Até 2005, a gente tinha na legislação, até 2005, então antes disso, certo? Que se você se casasse, não, perdão, se você engravidasse, essa gravidez gerasse algum constrangimento, gerasse alguma situação não muito conveniente, e agora o que eu faço na minha vida? Vou ser ocupado, tudo mais. Se essas duas pessoas se casassem, tava tudo bem, a culpa não existia mais e tava, vamos dizer assim, perdoado em termos. Então, era uma legislação mais voltada para regras cristãs, onde você faz o ato sexual, você engravida, você tem que casar. Só que a gente tem que entender que a sociedade muda, o mundo muda, e nada melhor que o professor de história para falar sobre isso, certo? A cultura muda. Então, hoje em dia, gravidez não é sinônimo de casamento. Se você engravidou, quer se casar porque você acha que isso vai te dar uma rede de apoio, vai ser a melhor opção para você e isso vai te dar um bom retorno, seja emocional, seja econômico, seja o que for, psicológico, tudo bem, case. Você engravidou e você não quer casar, você tem esse direito. Como eu falei, desde 2005, não é obrigado a se casar se você está grávido, mesmo sendo uma gravidez fora do casamento, certo? Então, respondendo a pergunta, é certo se casar por conta da gravidez? Não, não é certo se casar. Você casa se você quiser. Se você não quiser, você não casa. Existem vários tipos de famílias. Todos os tipos de famílias têm que ser respeitados. Então, temos as famílias onde temos um pai e uma mãe cuidando de uma criança. Temos uma família que tem só uma mãe cuidando de uma criança, só um pai cuidando de uma criança, avós cuidando de uma criança, tios cuidando de uma criança, famílias homoafetivas. Temos todos os tipos de configuração de família. E aquele padrão de só um tipo não é válido mais para a atualidade. Isso vai causar muitas doenças psicológicas na pessoa, porque a pessoa vai ficar se cobrando, vai desenvolver ansiedade, vai desenvolver depressão, vai desenvolver trauma, vai ser insociável. Não sei se essa palavra é correta, ela não vai socializar, ela vai desenvolver várias coisas devido a essa pressão de tenho que seguir esta regra. Você não tem. Famílias existem várias. Se você quiser ter só você e seu filho e tocar a vida mãe solo, você pode, você tem esse direito. Vai ser mais trabalhoso? Vai. Mas se você tem uma rede de apoio, irmãos, vós, tios, pais, alguém que te apoie, te ajude, está tudo bem. Então, engravidou, não preciso casar. Casar é vamos dizer assim, é um consenso entre ambas as partes, é um acordo entre duas pessoas que decidiram ter uma vida juntas a partir daquele momento. Então, a partir daquele momento, eles decidiram que todas as alegrias vão passar juntas, todas as dificuldades vão passar juntas, um vai amparar o outro e um vai ser,
vamos dizer assim, cúmplice do outro para tudo. E nesse cúmplice eu quero dizer, eu confio em você do mesmo jeito que você confia em mim, não pise na bola comigo que eu não piso na bola contigo. É um acordo de cumplicidade. Casamento é isso. Quem pensa fora disso não sabe o que é um casamento. Por isso que se namora, para conhecer a pessoa, para entender o que essa pessoa está disposta a passar do seu lado, para saber os lados positivos que a pessoa tem, os lados negativos que a pessoa tem, e aí sim ver se é viável se casar com essa pessoa, certo? Ah, foi amor à primeira vista. Gente, essa época já passou. Esses contos que a princesa se apaixona pelo príncipe e se casa já ficou aí no século passado, se não século retrasado, certo? Conheça a pessoa, saiba quem é essa pessoa, tá decidido? Case com essa pessoa. Então, gravidez não é desculpa para se casar, certo? Me estendi novamente, mas infelizmente não tem como não se estender se não for um quesito social. Quesitos sociais são complexos. Não é fácil de sim ou não. Se fosse fácil, a sociedade não teria tantos problemas assim. E eu tenho certeza que nesse momento o professor Alan está concordando com a minha fala. Próxima pergunta. Que tipo de DST, vamos corrigir, que tipo de IST pode causar a morte? Uma resposta bem breve, todas. De forma direta, algumas, de forma indireta, outras. Então pensa assim. De forma direta, causa morte o HIV, que pode virar AIDS, porque a AIDS ela destrói todos os mecanismos de defesa do seu corpo. Então, se você está com AIDS, tecnicamente você não vai morrer de AIDS, você vai morrer de qualquer doença que poderia ser uma doença simples e tratável para você, mas como você não tem mais células de defesa, você não tem mais um sistema imunológico, então não vai ter mais o que ser feito, né? O seu corpo não vai saber responder, você vai acabar falecendo. Então, quem tem AIDS vai morrer de gripe, vai morrer de resfriado, vai morrer de qualquer doença aí que teria um tratamento mais simples. Hepatite leva à morte, porque o fígado da pessoa vai começar a inchar, esse inchaço ele vai começar a causar algumas hemorragias, que é sangramento interno, e isso tudo vai acabar dando complicações que vão levar à morte, vão levar ao óbito. A sífilis, que é curável, que é a bacteriana, ela também pode levar à morte, porque a sífilis ela vai apresentar algumas manchas pela pele no primeiro momento, aí vem a fase silenciosa, a pessoa pensa que está tudo bem, que está tratada, mas na verdade depois disso vem a complicação, que é quando começam a termos aí problemas sistêmicos, problema de pele, problema neurológico, problema gástrico, vários outros problemas que vão culminar, vão acabar ali na morte da pessoa. E temos aqueles que são indiretos, que não levam à morte, mas se não tratados, a consequência pode ser uma complicação que leve à morte. Então, uma gonorreia, se não tratada, pode dar uma outra complicação, que é uma hemorragia, um inchaço, uma infecção, que pode levar à morte. Qualquer outro tipo de situação que seja parecida com isso, que agora me fugiu a cabeça, mas... Então, respondendo a pergunta, que tipo de ST? Todas. Depende se você quer a morte direta ou indireta. A direta é a própria doença que causou, que é o caso do HIV, que é o caso da sífilis, que é o caso da hepatite. E indireta, você não tratou como deveria e teve uma complicação, que é o caso aí, por exemplo, fugiu o nome, da gonorreia, certo? Próxima pergunta. Como se previne do HIV? Preservativo. Sempre usando preservativo, melhor método. Temos hoje alguns medicamentos, temos aí a PEP, como eu falei, e a PrEP. PEP é pós-exposição, você se expôs ao vírus e agora você toma um medicamento por um período curto, uns 30 dias, e daí você está livre desse vírus. É o caso de, eu me descuidei, me contaminei através de um sexo, do ato sexual, ou então acontece muito... objetos contaminantes como seringas, como eu citei, então coletores de lixo, enfermeiros, essas pessoas que podem, sem querer se machucar com agulhas que são contaminantes, que foram descartadas do jeito incorreto, podem pegar o HIV, daí elas se tratam com a PEP, e tem a PrEP, que é pré-exposição. Aí você toma um medicamento todos os dias, enquanto você quiser tomar esse medicamento, é tipo um anticoncepcional, só que para o HIV.
certo? E a pessoa, quando ela tem um ato sexual ali desprotegido, sem uso de preservativo, ela não vai se expor a essa doença. Então, tive relações e não peguei HIV porque eu tomo PrEP todos os dias, certo? Só que eu tenho que lembrar que PrEP é para evitar pegar o HIV, e só o HIV. Pode ser que pegue outras doenças, o sífilis, o HPV, a hepatite, só protege do HIV, que o HIV é a doença que, vamos dizer assim, se propaga em maior quantidade, a pandemia que não foi tratada, né, que começou nos anos 80 e está aí até hoje. Mas eu posso me expor a outras doenças, então sempre melhor o uso de preservativo. Esse sim evita o HIV e todas as demais. Quase finalizando, faltam 2 perguntas. Qual é o anticoncepcional mais eficiente? Olha, o mais eficiente, por incrível que pareça, não é o preservativo. É a haste subcutânea, que é um anticoncepcional feminino que tem 99,5% de eficácia. É uma eficácia bem alta, certo? E a mulher só troca essa haste uma vez a cada 3 anos. Então, uma hastezinha, pequenininha, assim, que ela coloca embaixo da pele. Ela não, né? O médico coloca embaixo da pele dela. E aquela hastezinha, ela vai liberando hormônios no corpo da mulher que tornam o óvulo inviável e ela não vai engravidar, certo? Por que a camisinha ela não é tão eficaz quanto o subcutâneo? Por causa da forma de uso, certo? Pensa, ele é um látex que cobre todo o órgão genital do homem. Teoricamente, era para ser 100%, porque está totalmente coberto, protegido, não tem como transmitir, porque não tem contato direto. O problema está no uso. Eu estou dando risada porque eu lembro pelo seguinte: se você usar errado um preservativo, não colocou certo, tirou no momento errado, ficou com ar na pontinha do preservativo, que não pode ficar com ar, você coloca ali, porque a pontinha é para armazenar o esperma quando ocorreu a ejaculação, vai ter chance de engravidar, porque daí pode ser que a camisinha falhe, certo? E por que dar risada? Porque daí eu lembro da pandemia de 2020, onde era se aconselhável usar a máscara facial para não se transmitir Covid. E daí eu lembro que tinha gente que nem máscara sabia usar, porque como é que se não se transmitia? A pessoa tinha que colocar máscara tampando nariz e boca, porque se transmitia pelas vias respiratórias, que é o nariz e a boca. Então se você cobria tudo, não transmitia. Aí você via gente usando máscara na boca, saía pelo nariz, usando máscara no queixo, certo? Ou seja, se a pessoa não sabe nem usar uma máscara, que é um equipamento de segurança tão simples, eu não duvido que essa pessoa também não saiba usar um preservativo, certo? Então, quando eu vejo que a taxa de sucesso do preservativo está na casa dos 80, 85%, eu só aceito, eu não questiono, porque novamente comparativo, se a máscara a pessoa não soube usar, quem dirá um preservativo? Então, o subcutâneo, que é o médico que coloca, como é outra pessoa colocando, a taxa de eficácia é maior, o preservativo fica aí na terceira, quarta, quinta colocação. Então temos o subcutâneo, temos as pílulas, temos o DIU, temos aí os hormonais, os métodos contraceptivos hormonais que lideram o ranking de eficácia, porque agem no corpo todo de dentro para fora, vamos dizer assim, vamos pensar dessa forma. Enquanto que o preservativo, que é de graça praticamente, é mais barato, é mais simples, o fato da pessoa não saber usar torna ele um dos não tão eficazes, mas ainda ajuda na questão da IST. Última pergunta, a mais polêmica, a que demandou um pouquinho mais de pesquisa. Sexo na adolescência pode ser considerado estupro? Bom, a resposta aí é depende. Por que depende? Quem são as pessoas envolvidas? 2 adolescentes, um adolescente e um adulto. E qual é a idade desse adolescente? A gente tem que lembrar que é considerado adolescente a partir dos 11 para 12 anos, certo? E vai aí, se estende até os 18, 19, alguns estudos já mostram aí que até os 24 anos. O que acontece? Agora a gente pega o quesito legal, o legislativo, certo? Então, deixa um pouco o biológico de lado, parte mais pro social. No Brasil,
é considerado estupro de vulnerável, ou seja, daquela pessoa que não tem consentimento, não tem noção ainda do que está acontecendo, menores de 14 anos. Então, se a pessoa tem relação sexual com uma pessoa de 14 anos ou menos, é considerado estupro sim. Ah, mas ela sabe, ele sabe o que estava fazendo, ele queria. Não, não sabe, pela lei não sabe. A lei brasileira é bem clara sobre isso. O menor de 14, querendo ou não querendo, é considerado estupro de vulnerável. Agora, maiores de 14, 15 anos até os 18. Se for entre dois adolescentes, não é considerado estupro desde que tenha consentimento. Ou seja, os dois quiseram, certo? Os dois querendo, eu não vou dizer que tá tudo bem porque não tá na idade certa, certo? Mas né, é o que tem acontecendo. Todos os sites que eu peguei, todas as notícias mostram que os adolescentes estão começando a sua vida sexual cada vez mais cedo. O que a gente faz como professor, como tutor, é apenas mostrar o jeito certo, o caminho certo, seja usando preservativo, seja fazendo com consentimento, seja não fazendo do jeito errado, que é com violência, que é com agressão, que é contra a vontade de alguém, que é machucando. Então, entre adolescentes de 15 a 18, pode acontecer e a gente só torce para ser do jeito certo. Não, legalmente não é um estupro. Agora, um adolescente maior que 15 e um adulto tem que ter consentimento e tem que estar constatado, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, se tem que ter também uma relação ali existente entre as duas partes. Então, tem que ter uma série de namoro, uma paquera, algo assim, certo? Então, só chegar, dar aquela cantada, dormir com a pessoa, ter relação com a pessoa e tudo mais, pode ser encaixado legalmente, pode ser enquadrado dependendo da situação e do contexto. Aí é um quesito legal, é um advogado para responder, eu peço perdão em não saber responder essa pergunta, mas pode se enquadrar aí como estupro, dependendo da situação. Por isso que muitas pessoas evitam, e está corretíssimo evitar relações ou ato sexual com menores de 18 anos, certo? Porque vai muito da situação, vai muito do contexto. O adolescente ele pode estar confuso. A adolescência é fase de teste, certo? Muitos adultos não têm certeza do que fazem, quem dirá os adolescentes. Então, entre um adolescente e um maior de idade, vai depender muito da situação. Então, é recomendado não haver ato sexual. Então, respondendo a pergunta novamente, fechando aí, sexo na adolescência pode ser considerado estupro? Depende da situação. Menores de 14 anos? Sim. Entre 14 e 18, depende de quem está se relacionando, certo? Maiores de 18, já que a adolescência se estendeu aí, segundo alguns fatores clínicos e médicos, até os 24, então adolescentes de 19 a 24 anos, não é estupro a menos que não tenha consentimento entre as partes. Então foi forçado a isso, machucou, ou a pessoa está totalmente contra a sua vontade, sim, é estupro. A gente tem que lembrar que estupro é todo e qualquer ato sexual sem o consentimento de uma das partes. Ah, eu não quero fazer. Ah, mas é rapidinho. Não, não quero fazer. Ah, vamos lá, vou com jeitinho, tudo. Mas eu não quero fazer, eu não estou preparado. Não tem nada disso, vai com calma, eu sei o que eu estou fazendo. Se a pessoa continua insistindo, boas intenções essa pessoa não tem, certo? Então, o certo é, vamos tentar? Não estou preparado. Tudo bem, no seu tempo, eu espero. Aí sim você pode confiar nessa pessoa. A gente tem que entender e tem que aceitar que não é não. Se a pessoa não quer, não está afim, não tem por que eu insistir. Se eu estiver insistindo, eu estou sendo abusivo, afrontoso, intrusivo e isso pode me dar consequências graves se for parar numa delegacia de polícia, certo? Então, novamente, entra no quesito legal e vai ser considerado sim como um estupro. Tudo bem? Bom, espero ter ajudado, certo? Fico devendo aí alguns aprofundamentos, é que eu acho que o vídeo já deve ter ficado bem longo. É um assunto que tem pano para manga, daria para ficar falando aí 2, 3, 4 horas direto, então não é para uma aula só. Agradeço ao professor Alan pelo convite
E é isso, pessoal. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Qualquer dúvida a mais, só mandar para o professor que eu esclareço assim que possível. E deixo aí um recado final, que é o seguinte. Se cuidem. Quando eu falo se cuidem, vocês sabem, usem preservativo. Evitem qualquer tipo, seja de doença ou de gravidez. Na idade de vocês não é recomendado. Não é não. É uma frase simples, mas que faz todo sentido para a gente evitar qualquer tipo de violência. E eu deixei de falar uma coisa. Se você sabe de alguém que passou por essa situação e não fez nada, você é cúmplice, infelizmente. Sei de alguém próximo a mim, família ou amigo, que sofreu algum tipo de abuso e não procurei alguma autoridade, seja um adulto responsável, seja uma delegacia de polícia, eu posso responder por isso como cúmplice também, certo? Então, juízo, se cuidem, não é não. E vivam a vida de vocês. Como eu falei, sexo é bom se for feito do jeito correto, se for feito com a pessoa certa, se for feito no tempo certo. A vida é curta demais para viver ela do jeito errado ou para fazer algum tipo de situação que possa comprometer a minha dignidade, que possa comprometer o meu bem-estar físico, social ou emocional. Então, vivam a vida de vocês do jeito certo, mas curtindo a vida de vocês para terem uma vida linda, maravilhosa e lá na frente vocês se lembrarem e terem boas recordações. Muito obrigado, professor Alan. Muito obrigado a todos. E é isso, pessoal. Talvez até a próxima, até logo, mas fica por aqui. Meu muito obrigado.